Boa tarde a todos. Temos hoje o prazer de ter mais um evento da nossa série de colóquios com o nosso colega Marcelo Neto, nosso colega do Instituto de Física, e eu gostaria de chamar a professora Tereza Paiva para apresentá-lo. Bom, me coube a honra de apresentar o Marcelo, né? Em alguns lugares Marcelo Barbosa, mas ele já me disse que é Marcelo Neto, que tem que chamar. O Marcelo é cria da casa, ele fez graduação na UFRJ, depois ele passou um tempo no CBPF, fez mestrado e doutorado lá, e nessa passagem dele no CBPF, ele trabalhou em teoria de campos, e quando ele voltou para a UFRJ em 99, 2000, foi quando eu o conheci, e aí o Marcelo viu a luz, né? Entrou para a matéria condensada, e emagreceu, ficou sarado, ficou tatuado, toca bateria, então tudo de bom aconteceu na vida do Marcelo depois dessa vinda para a matéria condensada, né? O Marcelo, além de ser um excelente colega, ele é um professor maravilhoso, ele é super querido pelos alunos, faz parte da incrível equipe de Física 1 que está ralando muito no PLE, e eu tenho certeza que o colóquio dele hoje vai ser bem interessante. Marcelo, então é contigo. Muito obrigado. Bom, começar agradecendo a Tereza, eu não posso deixar a minha rainha do Nilo. Muito obrigado pela introdução, pela apresentação. No UFRJ, minha vida só melhorou. Obrigado, João, pelo convite, pela chance de estar aqui. E então, deixa eu dividir aqui a minha tela com vocês para apresentar. Bom, eu hoje vou falar, então, como foi anunciado, eu vou falar sobre vibrações, sincronização e supercondutividade. Esse é um trabalho que eu tenho colaborado com o Vitor Velasco, que está aqui presente, meu aluno de doutorado, que já não é nem mais aluno, já virou colaborador. E o colóquio está dividido da seguinte forma. Então, essa aqui é a organização do colóquio. Eu vou começar discutindo vibrações, como está lá na primeira página, mas um tipo específico de vibrações chamado vibrações quadrupolares, que é, por exemplo, isso que acontece aqui na borda de uma taça de vinho quando ela é perturbada por alguma força externa. E eu vou mostrar como a gente entende que esse aqui, modo fundamental de vibração, é um modo quadrupolar, porque o nome é quadrupolar, e que, na verdade, esse tipo de vibração não é exclusiva de uma taça de vinho, mas ela está espalhada por todo lado que a gente olha. Aí eu vou fazer uma pausa, essa vai ser o primeiro quarto do colóquio, e depois eu vou falar sobre sincronização, que aparentemente é um assunto completamente não correlato. Mas esse aqui é uma animação, né? Aqui são 32 metrônomos, que estão dispostos sobre uma mesma base, e a pessoa que inicializou aqui o sistema colocou fases iniciais arbitrárias, amplitudes arbitrárias, foi fazendo um por um, e só o fato deles estarem compartilhando a mesma base, depois de um tempo, todo mundo sincronizou. E esse aqui vai ser o segundo quarto, e aí eu chego na metade do colóquio. Terceira parte, eu vou falar sobre supercondutividade, aspectos gerais, e a propósito, esse colóquio aqui, tanto a pedido do João quanto a pedido do Nelson Braga, está um colóquio bem legal para quem é estudante de graduação, de pós-graduação, e sem deixar de ser interessante para quem é pesquisador e mesmo quem é da área. Então, a terceira parte eu vou falar de aspectos gerais de supercondutividade, e o último pedaço, que eu não coloquei aqui, vai ser a nossa formulação que unifica, né, esses três conceitos, mostrando que vibrações com sincronização pode ser importante para entender alguns comportamentos não usuais em supercondutores. Então, olha só, para começar, vibrações quadrupolares. Bom, como eu falei, eu vou fazer um passeio pela graduação, vou começar em Física 2, que eu fiz com o Leandro, e o Leandro me ensinou a calcular modos normais de vibração de cordas vibrantes aqui, por exemplo, em uma dimensão,
se você tem uma corda de comprimento L presa nos extremos, você escreve a segunda lei de Newton, chega numa equação de onda, T é a tensão, μ é a densidade, e aí, se resolvendo a equação da onda, você sabe que a equação da onda é F de x menos VT, mais ou menos VT. Aqui a gente tem ondas propagantes para os dois lados, que compõem uma solução estacionária. Então, essa aqui é a solução estacionária, e como a gente faz para calcular o espectro, ou os modos normais de vibração, a gente tem que impor condições de contorno. Por exemplo, a gente pega aqui, a gente impõe que o deslocamento seja nulo nas extremidades. Em zero é trivial, porque seno de zero é zero. O outro seno de KL igual a zero me diz que eu tenho só esses modos normais aqui permitidos, que são esses que estão mostrados aqui. Existe um número que dá o rótulo, que dá o número do modo normal, e o primeiro modo normal é esse aqui, n igual a 1, e a gente obtém os outros modos normais cada vez com energias maiores. Como é que a gente pode generalizar esse caso aqui para um caso tridimensional? Então, eu só quero fazer um análogo agora com o que eu acabei de mostrar. Eu quero descrever vibrações. Então, os modos normais são de objetos tridimensionais, que eu representei aqui. Esse objeto pode ter uma forma arbitrária. Ele é simplesmente uma inserção elástica, ele tem certas propriedades elásticas, mas ele está embebido em um outro meio, que é um meio homogêneo, mas também um meio elástico com as suas próprias características. Então, eu também posso escrever uma segunda lei de Newton, a equação diferencial, que é um pouquinho mais complicada, chamada equação de Navier, dada em termos de densidade e parâmetros lambda e μ, que são parâmetros de Lamé, mas você pode obter uma solução geral para essa equação aqui de Navier. Ela é 3D, então a gente pode escrever em coordenadas radiais, θ e φ. E, de novo, de maneira análoga à corda vibrante, se eu quiser obter o espectro, os modos normais de vibração, eu tenho que impor condições de contorno a essas soluções, e essas condições de contorno elas vão aparecer na forma também de uma equação que tem que igualar a zero. Só que agora não é um seno de KL igual a zero, é um pouquinho mais complicado. Eu tenho essas funções aqui para o meio externo e para o meio interno, ou externo aqui fora e I é lá dentro. São funções de Henkel, funções de Bessel, mas está aqui L, a saia aqui é o momento angular, né, que quando você escreve essa equação em coordenadas esféricas. E a gente obtém o seguinte, esses dois aqui, ó, Dubrovsky e Morochnik, são geofísicos, e a gente achou na revista Earth Physics, de 81, a gente achou a solução bonitinha desse problema aqui. Eles estavam estudando exatamente os modos normais de vibração do nosso planeta, da Terra, quando acontece algum evento sísmico, e eles chegaram à conclusão que, enquanto na corda 1D, Kn é nπ sobre L, ele é real, aqui o KL, dependendo do momento angular ele aqui, ele é complexo. Isso simplesmente mostra que se você tem uma inserção elástica querendo vibrar, mas o meio externo também é um meio elástico, essa inserção aqui ela começa a vibrar, mas ela pode decair em modos elásticos do meio e a vibração dela vai desaparecer. Isso que está associado com a dissipação da vibração que eu quero calcular. Bom, Dubrovsky e Morochnik, eles ainda foram mais longe, eles perceberam o seguinte, ok, eu posso pegar essa inserção elástica que tem uma forma arbitrária e eu posso fazer uma decomposição bem esperta aqui em termos de harmônicos esféricos e esses parâmetros alfa são coordenadas coletivas. Então, pegar uma esfera e você consegue, perturbando a esfera, você consegue fazer qualquer deformação. Então, os modos de vibração são organizados dessa forma, da mesma forma que na corda vibrante N igual a 1, 2, 3, aqui a gente tem L igual a 0, 1, 2 e etc. Acontece que o modo de monopolo é um modo de variação de volume, um modo respirante. E se você tem um meio externo elástico, impondo condições de contorno, isso aqui custa muito caro energeticamente. A segunda possibilidade, o modo de dipolo, igualmente ele custa muito energeticamente, porque ele é um modo que muda o centro de massa do sistema, que o centro de massa fica indo para um lado e para o outro,
E, de novo, está embebido no meio elástico, isso é muito custoso. Então, o primeiro modo que aparece é o modo L igual a 2. E, além do mais, L igual a 2, a gente sabe que a gente tem degenerescência 5, né? 2L mais 1. Eu poderia ter 5 modos de vibração, mas como eu estou perturbando um raio, e um raio ele é real, eu tenho uma restrição para as possibilidades desses parâmetros aqui, o que me eliminam 3 desses modos de vibração. Então, sobram só 2, que eu aprendi em física nuclear com o Raul Donangelo, e ele falou das vibrações oblatas e prolatas, que são essas vibrações aqui, que os polos sul e norte se aproximam e se distanciam. E tem esse outro tipo de vibração aqui, que os polos norte e sul estão fixos, mas a gente tem expansão numa direção e contração na outra, e vice-versa. Um é o modo que a gente chama de modo Z2, que é esse aqui da esquerda, e o outro modo é o X2 menos Y2. Se agora eu estiver olhando para a situação intermediária, não é nem 1D nem 3D, por exemplo, a borda da taça de vinho, ela é uma borda, eu poderia modelar, pelo menos, a borda está num plano, né? Então, eu precisaria olhar para as vibrações 2D, que é simplesmente voltar para cá e fazer um corte no equador. Se a gente fizer um corte no equador, a gente obtém esse cara para a vibração Z², esse cara para a vibração X2 menos Y2, e por simples inspeção, a gente percebe que esses deslocamentos custam muito mais energeticamente do que esses aqui da direita. Então, a gente conclui que só resta, dos 5 modos quadrupolares, 3 são proibidos porque o raio é uma quantidade real, um custa caro energeticamente, e o único que sobra é esse aqui. Quando o deslocamento é positivo numa direção, ele é negativo na perpendicular e vice-versa, e por isso que a gente tem essa vibração aqui da taça de vinho. Então, como eu falei, a gente entende agora o que é uma vibração quadrupolar, é o momento angular L igual a 2. Ela descreve aqui essa vibração da borda da taça de vinho, mas não apenas isso. O que eu quero deixar claro é que fez ondas gravitacionais com esse binário aqui de estrelas de nêutrons. As ondas gravitacionais se propagam com um modo quadrupolar, essa figurinha aqui eu roubei do Wikipedia. O Dubrovsky e Morochnik, eles calcularam aqui os modos normais de vibração do nosso planeta. Isso aqui, obviamente, está exagerado, mas depois de um evento sísmico, se você vai fazer as medidas dos sismógrafos, você consegue identificar esses modos normais quadrupolares de vibração. E, como eu vim nuclear com o Donangelo, em núcleos atômicos, o modo normal, o modo fundamental de vibração da superfície dos núcleos é um modo quadrupolar que tem exatamente essa cara, a mesma simetria da taça de vinho. Em especial, me interessa essa vibração dos núcleos, porque dá efeito a um fenômeno chamado superfluidez nuclear, e isso acontece, gente, não apenas dentro de núcleos pesados, mas também em estrelas de nêutrons, no core, no núcleo, bem no núcleo de estrelas de nêutrons. E o efeito é o seguinte: um nucleon, seja um próton ou um nêutron, está passando por aqui, ele pode interagir com esses modos de vibração, e um outro nucleon pode sentir uma interação atrativa e eles formam pares. Próton-próton, nêutron-nêutron ou délteron, né? Que o délteron é um par de próton com nêutron. E essa formação de pares tem um efeito interessante. O espectro vibracional do núcleo, que tinha vários estados possíveis para a ocupação dos nucleões, abre um gap. E aqui esse gap significa que nessa região você não consegue encontrar mais, não existe densidade de estados disponíveis para você encontrar os nucleões. Por exemplo, pega o níquel, níquel, toda vez que tem número par de nucleões, esse gap abre e você não vê nenhum estado disponível, porque todos esses nucleões estão formando pares por causa dessa interação com a vibração da superfície. Em números ímpares, aí esses pares não são perfeitos, pelo menos, ou não acontece, e você vê o espectro, tem bastante gente aqui. É curioso que o tamanho desse gap aqui depende da concentração de nucleões de uma forma não monotônica, que é muito característica tanto de núcleos pesados quanto de estrelas de nêutrons,
E para quem é da área já está percebendo que eu quero forçar a barra, dizer que isso aqui também tem a ver com o famoso domo dos supercondutores, mas isso eu vou falar mais para frente. Primeiro quarto já foi. Estou bem on time, João. Segundo pedaço vai ser sobre sincronização. E sincronização, eu quero começar falando clássica 2 que eu fiz com o Paulo Pitanga, problema de Huygens. Huygens fez o seguinte experimento. 2 cadeiras com uma barra de madeira apoiada, simplesmente apoiada sobre as cadeiras, e 2 relógios de pêndulo, e ele percebeu, ou seja, o modelo pode ser simplesmente modelado dessa forma aqui, 2 pêndulos, eles estão sobre uma mesma base, e a base é móvel, porque, afinal de contas, com o movimento, as cadeiras podem oscilar também de um lado para o outro. É um problema meio complicado de mecânica clássica, você tem que escrever o lagrangiano do sistema, tem que colocar dissipação e acoplamento. Essas 2 coisas vão ser muito importantes no resto do meu seminário, do colóquio. Dissipação e acoplamento. A competição entre dissipação e acoplamento produz um diagrama de fases que é rico, e obtém uma fase aqui especial que o Huygens conseguiu, onde esses relógios, os pêndulos dos relógios, eles ficam ordenados de maneira antifase. Enquanto um oscila para fora, o outro também para fora, depois os 2 para dentro. Uma diferença de fase de π. Esse problema para 2 osciladores já é complicado, imagine para N osciladores. Quando a gente quer falar de sincronização em rede de osciladores, eu quero enfatizar esses 2 conceitos que eu enfatizei anteriormente, dissipação e acoplamento. Dissipação, se eu tiver algum tipo de dissipação muito forte, cada oscilador, para mim os osciladores são os nós dessa rede, cada oscilador ele vai acabar dissipando no seu próprio banho e, ainda que ele esteja acoplado com o próximo, não vai haver nenhum tipo de coerência entre as fases de oscilação. Se você aumenta o acoplamento entre os osciladores ou diminui a dissipação, aí você chega numa situação onde toda a rede fica acoplada e o banho é um banho comum a todos. A diferença, então, entre essa competição de dissipação e acoplamento é você obter ou um estado transiente, que é a situação A, você bota todo mundo para oscilar, a oscilação morre. Ou você pode obter uma sincronização, um estado estacionário, todo mundo sincronizado, seja em fase ou antifase, mas você obtém, e isso aqui é quando o acoplamento vence a dissipação. O modelo usado para descrever essa sincronização é chamado modelo de Kuramoto, e, obviamente, se você não tem nem acoplamento nem dissipação, a velocidade angular de cada oscilador é determinada pela sua frequência natural, e ponto. O Kuramoto ele introduziu o acoplamento da maneira mais simples. Eu vou pegar para o iésimo oscilador, vou somar todos os J-ésimos, e K e J é uma matriz que acopla todos os osciladores. E ele colocou uma dissipação como um ruído gaussiano, um ruído térmico, onde a média é 0, mas aqui a correlação é determinada pela temperatura. E ele pensou o seguinte, eu vou definir um parâmetro de ordem, que é o seguinte, a média das fases de todos os osciladores, eu vou escrever com uma amplitude, um Rzinho, que é um número que vai de 0 a 1, e uma fase total aqui, que é a fase média do sistema. Como é que a gente visualiza o Rzinho indo de 0 até 1, e essas fases evoluindo no tempo? Aqui, todo mundo não coerente, aí quando a gente aumenta o acoplamento, todo mundo fica na mesma fase. Repara, ó, Rzinho igual a 0, vai aumentando, 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 quando tem coerência, fica todo mundo com a mesma fase, θ maiúsculo, e fica todo mundo com Rzinho minúsculo igual a 1. Mais uma vez, você evolui de 0 a 1, e aqui sincronizou. Então, a sincronização não é um privilégio dos pêndulos do Huygens, ela está também nesses 32 metrônomos. Aqui eu botei uma gifzinha do início, quando o cara botou todo mundo inicializado, todo mundo com amplitudes diferentes e fases diferentes, e logo depois sincroniza. Vocês podem botar no YouTube aqui, sincronização de 32 metrônomos, vem o filme é bem legal de assistir, mas isso acontece também, gente, ritmos alfa do nosso cérebro, o disparo dos neurônios, ele passa a ser síncrono quando você está na zona alfa,
não sei se dá para ver, mas aqui são os vagalumes, é um exemplo orgânico de sincronização. Começa um vagalume a piscar, o outro é químico, né? É orgânico e químico. O outro tem algum tipo de célula fotossensível, que quando detecta que um piscou, o outro pisca também, e aí acaba todo mundo piscando em sincronia. E eu queria fazer uma homenagem aqui agora à professora Maria Carolina Lemes, que eu não tive a oportunidade de conhecer. Ela foi professora da UFMG, e eu não conheci, mas estudando sincronização de redes de osciladores, eu me deparei com os trabalhos da Maria Carolina, que são trabalhos fantásticos. Ela discute interpretação geométrica, ela fala da estrutura simplética de redes de osciladores, e são trabalhos onde eu tenho aprendido bastante, então eu achei que era legal botar essa homenagem a ela aqui. E acabou o segundo quarto do colóquio. Não estou querendo gerar crise de ansiedade em ninguém, não, mas chegamos à metade. Então, agora eu vou falar ainda de aspectos gerais de supercondutividade, e eu quero começar, então, mostrando aqui o diagrama de fases mais famoso da matéria condensada, que todo mundo que fala de qualquer coisa relacionada aos cupratos supercondutores acaba mostrando esse diagrama de fases, que é um diagrama de fases belíssimo e riquíssimo, mas dessas fases aqui, a fase antiferromagnética é uma fase razoavelmente simples de entender e de escrever. A supercondutividade é o quente, né, que todo mundo quer descrever. Tem outras fases chamadas de charge density wave, que são ondas de densidade de carga, fases metálicas estranhas e um tal de pseudogap. Então, esse pseudogap aqui, ele ocupa uma região enorme do diagrama de fases, e ele tem atraído uma atenção enorme de gente da literatura, teóricos e experimentais, e, afinal de contas, o que é o pseudogap? Então, aqui, eu vou perguntar para vocês se vocês sabem o que é o pseudogap. Então, para vocês terem uma ideia do que tem acontecido no PLE de Física 1, é isso que a gente faz com os alunos, para a gente poder ter uma ideia se eles estão acompanhando. A gente divide. Eu não vou dividir vocês em breakout rooms, pode deixar. Eu ia até pedir isso para o João, mas eu achei que não ia ficar legal. Mas, enfim, eu posso ter uma ideia aqui, não vai mudar o resto do meu seminário, do colóquio, mas só para ter uma ideia do que vocês pensam sobre o pseudogap. Então, olha só, gente, 1 minuto é o que eu dou para os meus alunos, então vai rolar 1 minuto aqui também. 84% votou, e olha só, ainda bem que é anônimo, né? Mas pelo menos sei exatamente o que é, foi uma pessoa, então que bom, porque agora eu posso falar sobre o pseudogap, senão o resto, se 100% soubesse exatamente o que é, eu agradecia mais uma vez aqui e a gente terminava mais cedo. Mas então, olha só, já ouviu falar, mas não sei o que é, acho que sei o que é, muito bem, são pessoas humildes. Enfim, realmente, vocês podem achar que o pseudogap, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar em algum seminário, pseudogap, ninguém sabe ao certo o que é o pseudogap. Nós do G1 fomos conferir, a gente identificou que isso é fake news. O pseudogap, os experimentais sabem absolutamente tudo sobre o pseudogap. Se alguém não entende, são os teóricos. Então, eu vou falar para vocês agora um pouco do experimento e como aparece o pseudogap nos supercondutores. Então, olha só, apresentando o pseudogap. Quem nunca viu vai ver o pseudogap agora. Esse é o pseudogap. Está aí. Então, essa é a hora do colóquio que vocês falam, ok, né? Se você diz, esse é o pseudogap. Então, eu vou fazer uma pequena pausa aqui e eu vou contar uma história super rápida para vocês de uma coisa que aconteceu quando eu era aluno do CBPF.
foi uma moça fazer um colóquio no CBPF às quintas-feiras, e ela foi falar sobre leitura da arte. Então, é uma mulher muito inteligente, uma pessoa muito inteligente, ela deu o colóquio, foi maravilhoso, e ela começou o colóquio colocando fotos de obras de arte, pinturas, esculturas de diversos artistas, e com os preços embaixo, e daquele tipo de pintura ou escultura que muita gente poderia pensar, isso deve ter sido feito por uma criança, ou então eu jamais daria $200 mil num quadro de bandeirinha. Então, esse tipo de... Eu, provavelmente, ignorante como sou, e como devo ter pensado coisa parecida, e então o que ela fez durante o colóquio foi uma coisa fantástica. Ela colocou o contexto histórico por trás de cada artista, a nacionalidade, o background social, se ele tinha tido decepção amorosa, se ele sofria de depressão, se ele era pobre ou rico, se ele era... em que época, se foi pré-iluminismo ou pós-iluminismo. Ela falou de cada artista, diferentemente, colocando o contexto, e no final ela mostrou todas as obras de arte novamente, e foi maravilhoso, porque todo mundo entendeu. Eu continuo não tendo $200 mil para dar num quadro de bandeirinha, mas pelo menos eu saí... Tanto que eu não esqueci, isso tem quase 30 anos, e eu jamais esqueci esse colóquio, porque foi simplesmente você olhar e enxergar alguma coisa. Então, tudo isso foram 3 minutos que eu usei para falar, que eu vou tentar fazer algo parecido aqui. Quem está olhando para esse gráfico, bom, isso aí não me diz muita coisa, eu olho e não vejo nada. Então, eu espero, nos próximos slides, que pelo menos eu traga alguma luz na hora da gente analisar um gráfico como esses. Então, vamos lá. Para isso, a gente tem que ver Quântica 1, que eu fiz com Celso Alvear, ou física moderna, que antigamente tinha, que eu fiz com o Armandinho. A gente precisa entender sobre o microscópio de tunelamento por varredura, que é o seguinte: você aproxima uma ponta da amostra muito perto, tão perto que você vê aqui a estrutura atômica, tanto da ponta quanto da amostra. E esse é um problema, a ponta nunca encosta, porque existe essa separação aqui, ela na verdade é uma barreira. A gente tem o material de um lado e a ponta do microscópio do outro lado. Se você fizer uma DDP, um potencial, pode acontecer um tunelamento, e o que ele mede aqui, essa barrinha aqui, é a corrente de tunelamento. Então, esse microscópio, ele aplica um potencial e mede uma corrente. Então, se você tiver um material que seja um metal normal, esse Nzinho aqui é de fase normal, fase metálica, a ponta também está numa fase normal, também metálica. Se você fizer a corrente de tunelamento em função da voltagem, lei de Ohm, física 3, que eu fiz com a Antonieta, dá uma reta. O que o interessante dessas medidas é você plotar, na verdade, a derivada desse gráfico aqui em função da voltagem, porque isso te dá uma coisa chamada densidade de estados. E, obviamente, se é uma reta, a derivada é uma constante, e você espera, então, para metais, você espera ter uma densidade de estados constante. Para sistemas com simetria partícula-buraco, você pode plotar tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, deve dar uma reta horizontal, e se você fizer isso, por exemplo, microscopia de tunelamento por varredura em ouro, que é um metal, você vê exatamente essa coisa horizontal, e você pode medir a densidade de estados. Uma coisa que é muito interessante é ver qual é a densidade de estados no zero, porque esse é o chamado nível de Fermi, e isso é muito importante para a gente saber as propriedades do material. Mas, enfim, a gente tem aqui algo que é flat, como você espera de um metal. Se você faz isso num supercondutor, tipo BCS, a ponta é metálica, fase normal, mas o material é esse supercondutor. Se você calcular a corrente de tunelamento, para uma DDP muito grande, você arrebenta qualquer tipo de supercondutividade, você vê um metal e ele continua sendo a reta. Mas quando a diferença de potencial é menor do que um cara chamado gap, ou gap, a corrente cai, e essa queda brusca, quando a gente faz o plot da derivada, é associada a um pico, que é chamado de pico de coerência, que é quando a gente forma o famoso par de Cooper, que é o cara que te dá a supercondutividade. Repara que, para potencial abaixo desse gap,
a densidade de estados vai para zero. Você não acha mais elétrons livres no teu material. Todo elétron do material arrumou um outro para fazer o par de Cooper. Não tem mais elétrons livres. Se a gente fizer STM em supercondutores do tipo BCS, bom, o material é supercondutor. Aqui os pares de Cooper estão formados e a gente não tem elétrons livres. Então, quando você tentar fazer a microscopia por tunelamento, é claro que se a voltagem for muito alta, a gente arrebenta o par de Cooper, né? E você acaba obtendo o comportamento linear esperado para metais, mas para uma voltagem pequena, menor do que essa quantidade, que é o gap, que é a zona proibida de estados eletrônicos, a corrente cai bruscamente e, claro que se você fizer a derivada, você vai obter esse pico aqui, que é o chamado pico de coerência. Para a direita, horizontal, como se fosse um metal, tem o pico de coerência, abaixo do gap, ele é nulo, a densidade de estados é nula. Então, para os sistemas com simetria partícula-buraco, a gente obtém essa densidade de estados retangular, que é nula aqui no meio, e isso é o que se é observado, por exemplo, no nióbio, que é um supercondutor BCS clássico. Uma densidade de estados quadrada e sem nenhuma densidade de estados. Estados eletrônicos são perfeitamente proibidos aqui dentro. Quando você vai fazer STM nos cupratos, você tem a seguinte situação. Na fase supercondutora, você vê aqui a DI/DV, você vê os picos de coerência dos dois lados, a densidade de estados vai a zero, não é uma densidade de estados retangular como o nióbio, simplesmente porque ele tem uma simetria diferente, mas os requisitos para ser supercondutor estão lá. Ou seja, picos de coerência nas pontas, no gap, e densidade de estados nula no meio. A ponta do STM ela faz uma varredura numa certa direção na amostra. Então, essa imagem aqui mostra os resultados experimentais à medida que a ponta do STM vai andando na amostra. E a gente vê que o material não é assim perfeitamente homogêneo. Ele é mais ou menos homogêneo. Aqui está a intensidade, né, que é medida, a intensidade da corrente, por exemplo, que é a intensidade do gap, na verdade. Aqui, essas imagens aqui estão mostrando a distância entre os picos de coerência, porque a distância entre os dois picos é 2 vezes o gap. E a gente vê aqui pelo histograma que é mais ou menos homogêneo. Tem uma dispersãozinha, mas isso aqui é pequeno, o sistema é mais ou menos homogêneo, os picos estão praticamente alinhados um em cima e embaixo do outro, com alguns desvios, mas a gente tem isso, né? Picos de coerência bem definidos, densidade de estados nula no zero, que é no nível de Fermi. A situação muda na fase que deveria ser metálica, acima de TC, que é essa região que todo mundo chama de pseudo-gap. O que acontece é o seguinte, agora a distribuição de gaps fica severamente inhomogênea, você pode ver aqui pelo histograma que tem gap de todo tamanho, para todo lado. Além do mais, os picos de coerência se alargam, eles não são mais picos tipo delta, não é bem estreitinho, o pico se alarga bastante, e o pior de tudo, a densidade de estados que deveria ir a zero aqui no meio, não vai mais a zero. Ela tem mínimo num lugar, num valor finito. Então, essa é a fonte de confusão, né? Se eu tenho picos de coerência, eu sei que é uma fase supercondutora. Mas, por outro lado, se eu tenho uma densidade de estados finita, eu sei que eu estou numa fase metálica. Então, é ou não é supercondutor? Então, por isso que tem dado um pouco de confusão e tem gente dizendo que o pseudogap é outra coisa, mas se vocês olharem para essa imagem aqui da esquerda, quando a gente vai esquentando a amostra, lembra que TC aqui é 83 Kelvin. Se você vai aumentando a amostra, passando de 80 para 84, não muda muita coisa. Essa aqui é a curva do 80, tem pico de coerência, mínimo, pico de coerência, e a do 84 que está logo embaixo, pico de coerência, mínimo, pico de coerência e continua. Ou seja, o que olha para aqui, o material mais quente ainda, ele tem o mesmo tipo de estrutura
E esse tipo de estrutura, ele é absolutamente igual ao gap supercondutor. Então, o pseudogap, ele Bom, antes de eu falar isso, para a gente entender de onde vem, como interpretar esses dados experimentais, a gente tem que entender a estrutura do gap. Então, isso aqui ainda é um pouco de revisão. À medida que você vai fazendo a varredura, o STM, ele mede um gap localmente, com posição. Só que é mais fácil a gente interpretar olhando para o gap no espaço recíproco. E ele tem 5 estruturas importantes. Ele tem uma amplitude, um fator de forma de simetria, um fator de forma de localidade, uma fase e uma vida média. Então, eu vou agora rapidamente só salientar o que cada uma dessas coisas é, e aí a gente pode entender a diferença do gap para o pseudogap. Então, vamos falar primeiro de amplitude e simetria. O que é a dependência? A amplitude depende desse P aqui. Esse P é o momento do centro de massa. Se eu estiver tentando formar um par de Cooper, mas os elétrons tiverem esses momentos assim, se tiver um momento do centro de massa finito, o problema é que o meu espaço de fase para formar par de Cooper é reduzido. Eu só posso formar par de Cooper aqui, nesses pontos. Então, eu tenho... Marcelo, posso fazer uma pergunta? Claro. Voltando para o slide anterior, antes desse. Essa medida experimental ela é local, né? Então, o gap depende da posição também. A minha dúvida é se essa figura, qualquer uma das regiões que você mede, você sempre acha alguma coisa semelhante a essa, claro, com valores diferentes do gap, né? Mas é sempre a mesma cara. Rodrigo, muito boa pergunta. Essa medida aqui tem vários gráficos, diferente dessa aqui, ó. Deixa eu mostrar o anterior. Essa figura aqui é para posições diferentes. Aqui não. Essa figura aqui é a mesma posição. Então, você pode até traçar aqui uma linha pontilhada. Esse a posição do pico de coerência é a mesma quando você vai esquentando a amostra. Aí, como você falou, se você agora for para uma outra posição, você vai ver o pico de coerência aqui. Mas se você for esquentando, eles estão um em cima do outro. Eu acho que a sua pergunta é bem esclarecedora para mostrar que exatamente o que acontece entre 80 e 84 é algo absolutamente suave. Não tem nada de fantástico acontecendo. O gap continua lá, com o pico de coerência, a distância entre os picos de coerência é 2Δ, continua sendo 2Δ. Esse cara aqui é 2Δ, da mesma forma que esse cara aqui, ele é 2Δ. Só que um está na fase supercondutora e a outra está na fase pseudogap. Mas a densidade de estados nunca vai a zero, né? Nenhuma região. Aqui não. Aqui vai. Aqui na fase supercondutora ele vai para zero. A densidade de estados vai para zero, DOS nula, e você tem um supercondutor. Na fase pseudogap, o que acontece o pico é mais largo e a densidade de estados não é nula. Entendi. Beleza? Então, olha só para eu falar aqui da estrutura, então, a amplitude do gap, exatamente a distância entre os dois picos de coerência, isso é determinado pelo momento do centro de massa. Se eu tiver 2 elétrons e o momento do centro de massa não for nulo, eu tenho o espaço de fase disponível para formar par de Cooper é muito reduzido. O que acontece se eu diminuir agora? Esse aqui é um momento bem menor, né? Aí eu tenho já mais espaço de fase. Esse aqui é a interseção, eu tenho um espaço de fase maior para formar par de Cooper. Obviamente, o canal perfeito para você formar é o chamado canal de Cooper, onde o momento do centro de massa é nulo, porque aí você forma par de Cooper em é um círculo em cima do outro, você tem 100% de região para formar par de Cooper. Então, esse é o momento do centro de massa. A simetria é determinada pelo momento em relação ao centro de massa. E você pode ter, por exemplo, no caso do nióbio, o nióbio é BCS horizontal, é chamado S-wave, e o S-wave é completamente simétrico. E aí você tem esse fator de simetria, é trivial. O que a gente está interessado, que são os cupratos D-wave, eles têm esse fator de simetria aqui, que é o famoso quadrupolar X2 menos Y2.
Como é que você vê isso? Se você estiver fazendo uma varredura aqui na diagonal, você está olhando para esse cara aqui, onde tem a densidade de estados é finita no nível de Fermi. Só que se você agora se mover nessa direção, indo da diagonal para a horizontal, é como se a gente estivesse subindo. Você vê que o gap vai abrindo, 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 e está aqui. O gap aqui é 0, e ele vai abrindo, abrindo, abrindo. Aqui o gap é máximo. Então, isso que dá simetria, momento em relação ao centro de massa. As outras duas coisas que eu queria chamar a atenção, fator de forma de localidade e fase, são o seguinte: o que é o chamado fator de forma de localidade? No caso trivial, BCS, se em geral esse cara aqui é uma delta, porque no espaço real, a transformada de Fourier da delta é uma constante, e você tem aqui o cara completamente uniforme. Então, você tem uma situação completamente uniforme. Se você tiver agora um fator, um fator de forma que seja, por exemplo, uma gaussiana, você também vai ter uma gaussiana no espaço real, e você pode ter aqui algo que é maior, por exemplo, no centro, e diminui. Então, o que eu quero dizer é que se a gente tiver uma distribuição desordenada de gaps que tem esse fator de forma gaussiano, eu posso explicar, por exemplo, uma situação inhomogênea como essa aqui, é uma coleção de fatores de formas não gaussianos aleatoriamente espalhados. E por que a gente não tem a supercondutividade? Porque esse último cara aqui, que é a fase, ela está numa regime incoerente. É como se eu tivesse aqui esses meus osciladores incoerentes, e a média dessas fases aqui é nula, mas diminuindo a dissipação, abaixando a temperatura, entra todo mundo em fase, eu tenho coerência de fase, e aí agora, lembra que aqui eu comecei com amplitudes arbitrárias, fases iniciais arbitrárias, eu tenho aqui cores variando severamente. Quando sincroniza, fica todo mundo com a amplitude parecida e a mesma fase, por isso que fica bem homogêneo aqui. Bom, então agora, para resumir, BCS, a densidade de estados vai a 0 retangular. Cuprato, a densidade de estados vai a 0, meio que um V, mas vai a 0. Picos de coerência estreitos significa vida longa. A meia-vida é muito grande, se o pico é estreito. Chega no pseudogap, essa é a única diferença, gente. A posição aqui do pico de coerência é a mesma. O que muda é a largada, a largura, ele tem vida curta. E o que muda é a densidade de estados finita no meio. Tem uma coisa a ver com a outra? A largura do pico com a densidade de estados aqui no meio? Tem, se você reparar o seguinte, vamos fazer H cortado igual a 1. Para os alunos que nunca fizeram isso, se você nunca fez H cortado igual a 1 na vida, você vai fazer um dia. Se H cortado é igual a 1, energia é igual a 1 sobre tempo. Então, energia zero, você está esperando o tempo infinito para o teu sistema. A tua medida está medindo os estados assintóticos do teu material. Então, se o teu par de Cooper ele tem um tempo de vida curto, você só consegue ver o pico de coerência se você fizer para frequência finita. Se você der energia, você vê. Você vê o cara... Se você olhar no intervalo de tempo menor do que a meia-vida, você vê um par de Cooper. Mas se você esperar eternamente, o que você vê são elétrons, porque eles perdem a coerência, e se você vê elétrons, você tem por que realmente entender uma densidade de estados finita no nível de Fermi. Então, eu espero ter causado, pelo menos nos alunos, o mesmo efeito que a leitura da arte causou em mim. Olhando agora uma segunda vez para esse gráfico, agora vocês sabem que DI, DV, o cara está medindo o derivado da corrente. Eu sei que aqui tem elétron, e o par de Cooper ele morre rápido, ele não se cuidou, e aí ele acabou morrendo rápido. Então, a última parte aqui do colóquio, eu quero falar agora da nossa interpretação de como a gente explica o pseudogap, mas para isso eu preciso de ajuda de 4 super-heróis experimentais, o Quarteto Fantástico composto por essas pessoas aqui. Seamus Davis, de Cornell, Bill Cohn, de Roma, Alessandra Lanzara, de Berkeley, e a Annette, de Stuttgart. E eles trabalham em locais diferentes, com técnicas experimentais diferentes. O cuprato preferido de cada um é diferente. Uma coisa em comum une o trabalho dessas 4 pessoas: é o oxigênio. Seamus Davis faz STM para investigar a impureza de oxigênio. O Bianconi faz micro X-ray para ver as inserções de oxigênio.
A Lanzara fez ARPES para estudar o movimento do oxigênio no plano, e a Annette estudou efeitos isotópicos relacionados à vibração do oxigênio. Então, eu vou dar um slide só para cada um, só para fazer um resumo. O Seamus Davis ele percebeu o seguinte: esse aqui é a imagem do STM, que eu estou mostrando para vocês alguns slides atrás, bem heterogênea, ou seja, na fase pseudogap. Tem gap aqui desde de pequeno até gap muito grande, vocês podem ver. E ele estudou a correlação da posição entre dopantes, impurezas de oxigênio, que estão mostradas aqui com esses pontinhos brancos. Tudo isso aqui é impureza. Isso é para vocês verem como o material, além de ser não homogêneo, ele é completamente desordenado. Tudo isso aqui é impureza. E ele percebeu que existe, olha, this implies that dopant ion disorder is responsible for much of the electronic disorder. Tem uma correlação forte entre quem? Entre o tamanho do gap e as impurezas. Isso a gente pode ver simplesmente inspecionando. Olha para essa região aqui. Não tem nenhum pontinho branco, eu tenho um gap pequeno. Olha para outra região. Eu tenho uma coleção de pontinhos brancos, o gap é escuro. Então, e vocês podem ver por aqui. Aqui é claro, tem pouco pontinho. Aqui é escuro, tem muitos pontinhos. Então, existe essa inhomogeneidade, ela é extrínseca, ela é induzida pelas impurezas. Veio o Bianconi e fez mais. Ele fez micro X-ray e ele percebeu que essas impurezas de oxigênio, elas formam poças, elas se aglomeram e formam poças que ele chamou de oxygen-rich puddles, né? Ele chamou de poças exatamente, e ele percebeu que a supercondutividade acontece aí, nessas poças, e que essas poças, elas formam uma network, elas formam uma rede, e a supercondutividade, então, que está aqui nesse desenho, ela acontece através dessa rede formada por essas poças, e que tem variações de TC. Se você mudar a organização espacial, você muda, você afeta a temperatura crítica. A Lanzara, ela fez um trabalho fantástico. Ela estudou, eu quero estudar quem é a cola, quem é que está formando o par de Cooper. E ela sabia que ela poderia ver isso através do ARCS, esses chamados kinks vistos no ARPES. E a conclusão dela é que é um fônon, não é um fônon de Debye, não é um fônon DCS, não é um fônon convencional, mas é um fônon por quê? Porque ela não consegue explicar por nenhum outro processo sem fônons associados ao movimento do oxigênio no plano. Então, os oxigênios no plano estão se mexendo, tem um fônon associado a isso. Ela viu que essa energia aqui, de entre 50 e 80 mil-eletronvolts, é uma energia característica do acoplamento de elétrons com algum tipo de vibração. E, para fechar, a Annette fez o seguinte: efeito isotópico, gente, para quem não conhece, efeito isotópico é um carimbo de interação elétron-fônon. É o único tipo de interação que pode dar efeito isotópico, é a interação com a rede. E ela percebeu que o efeito isotópico existe em todos os cupratos, ele é colossal, e ele mostra que esse efeito isotópico é um efeito isotópico do oxigênio. Então, os quatro, Seamus Davis, Bianconi, Lanzara e a Annette, chegaram à conclusão que o oxigênio ele tem um papel fundamental na supercondutividade, e a Annette fez mais. Ela conseguiu identificar o modo normal de vibração, esse modo Q-ε, que quem fez teoria de grupos com o Rodrigo Capaz, quem teve essa sorte, aprendeu que o Q-ε é o modo X2 menos Y2, que é exatamente o modo associado à vibração aqui da nossa taça de vinho. Então, agora, o que Vitor Velasco e eu agora, o último pedaço do seminário é para a gente montar o quebra-cabeça. A desordem gera a não homogeneidade do gap, que tem a ver com poças de oxigênio, movimento de oxigênio planar e esse modo quadrupolar que te dá o efeito isotópico. Então, a gente fez o seguinte: ok, vamos pegar o trabalho de Dubrovsky e Morochnik, os geofísicos, e vamos fazer uma decomposição eliminando logo os modos monopolo e dipolo, e vamos colocar esses modos quadrupolares espalhados aleatoriamente na amostra, com tamanhos diferentes, posições diferentes, completamente aleatório. Como o problema é um problema planar, os cupratos são em camadas, a gente sabe que esse modo da esquerda custa mais energia
Então, a gente vai se concentrar apenas nesse modo quadrupolar, que é o x2 menos y2, que é exatamente o que a Anete mediu e é o que explica aqui a taça de vinho. Mas e os fônons da Alessandra Lanzara? A gente não tem esses fônons, o material não vem com esses fônons, não são os fônons de Debye da vibração da rede. É algo extrínseco, é algo que veio junto com a desordem. Bom, em física nuclear, a gente aprendeu a quantizar vibrações, que são aquelas vibrações do núcleo, dessas poças do Bianconi, as poças de oxigênio. Então, a gente usou variáveis de Bohr, a gente quantizou, fez a primeira quantização para calcular a função de onda, e a gente aproveitou o que a gente vai precisar no futuro, e a gente calculou o overlap dessas funções de onda, e o overlap cai rapidamente com a separação dessas poças de oxigênio. Para a gente poder fazer um cálculo melhor, a gente escreveu uma forma segundo quantizada, em termos da frequência do modo normal de vibração, algum parâmetro de inércia, não é massa, mas algum parâmetro de inércia da poça, né? E esses são operadores de fônons que têm a simetria apropriada, a simetria quadrupolar. Bom, já que a gente tem fônon, vamos fazer acoplamento elétron-fônon. A gente aprendeu, a gente foi procurar em física nuclear, o livro do Bohr e Mottelson. Você resolve a equação de Schrödinger para as partículas, escreve o potencial de deformação dessa região em primeira ordem, e então o teu elemento de matriz, que dá esse processo aqui, ó, o elétron, ele é espalhado para um outro estado de momento. Esse processo aqui, ele é descrito por esse elemento de matriz. O elétron no estado de momento inicial interage com a vibração e ele vai para um estado de momento final. A gente conseguiu escrever, então, um hamiltoniano de acoplamento partícula-vibração. Com esse hamiltoniano, agora fica fácil. Agora é receita de bolo. A gente calcula o que eu já mostrei em física nuclear. Lembra? O nucleon passando por aqui interage com o outro através da vibração. Aqui a gente tem também um elétron interage com o outro. Repara que é no canal de Cooper, K e menos K, momento do centro de massa é nulo. Eles interagem e continuam no canal de Cooper. E essa interação para sistemas próximos à superfície de Fermi é atrativa e a gente resolve uma equação do gap. Então, a gente chegou a uma equação do gap quando a gente tem uma inserção inhomogênea dessa que está vibrando. Então, a gente está calculando um gap local. Se a gente está calculando um gap local, esse gap ele tem que ter amplitude, fator de simetria e fator de forma de localidade, que a gente usou aquela exponencial gaussiana que eu já comentei. O fator de forma de simetria é a simetria quadrupolar que a gente tem, e a gente resolveu para o gap e para essa temperatura T estrela. Que temperatura é essa? Ela é a temperatura onde o gap se anula. Ela é a solução dessa equação aqui, onde o gap se anula. Bom, quem tem pseudogap tem que mostrar que tem um pseudogap, né? Então, aqui à esquerda é o experimento, à direita foi o plot que o Victor fez. A gente tem densidade de estados finita no nível de Fermi, a gente tem gaps de tamanhos variados quando a gente varia o tamanho da nossa inserção elástica, a gente tem os picos de coerência são mais largos do que delta, e tudo isso a gente conseguiu conectar com o fato dessa vibração dissipar e morrer. Ela é uma vibração transiente. Então, se ela é uma vibração transiente, o par de Cooper que ela forma é transiente. E se ele é transiente, quando você mede em energia zero, ou tempo infinito, ele não aparece, só aparece os elétrons constituintes. Eu queria fazer uma observação aqui, que isso também foi visto lá em física nuclear. Esse aqui é o pseudogap de nucleons dentro de um núcleo pesado da vida. Eles já sabiam, esse paper é de 99, eles já sabiam de pseudogap em sistemas finitos há muito tempo. Como a gente faz, então, para explicar a transição entre pseudogap, cada um está oscilando com a sua fase, cada um tem uma amplitude diferente, todo mundo é transiente sem conseguir sobreviver, para uma fase onde está todo mundo oscilando com a mesma amplitude, mesma fase, e você tem uma coerência completa. Bom, para isso, é só fazer o modelo de Kuramoto, onde no lugar do acoplamento K e J, a gente usou aquele overlap das funções de onda de física nuclear que a gente calculou. Então, a gente faz isso aqui,
e a gente chega na seguinte conclusão. Antes de... Desculpem por esse tá pesado, mas quando a gente acopla essa rede de osciladores, esses meus fônons aqui agora, eles estão acoplados numa matriz que não é diagonal, porque agora K e J acopla 2 osciladores, e o meu acoplamento partícula-vibração, esse meu fônon aqui, do meu iésimo poça, da minha iésima poça, ele vai depender da fase da própria poça, mas também da fase da poça seguinte. Quando começa a ter um overlap muito grande, um elétron aqui no meio, ele não sabe se ele tem que ir para a esquerda ou se tem que ir para a direita, porque se tiver fases diferentes, ele fica perdido. Bom, esse hamiltoniano a gente conseguiu diagonalizar com uma transformação unitária, e o que a gente obteve foi o seguinte: a gente obteve um acoplamento partícula-vibração global. A gente obteve os elétrons acoplados com um fônon. Esse fônon agora é um fônon da vibração global. A rede de osciladores inteira virou um oscilador só, com uma amplitude e uma fase. E o mais interessante é que a gente conseguiu fazer aparecer o Rzinho do Kuramoto dando o peso desse acoplamento. É claro que quando o Rzinho é igual a 0, você não acopla e você está incoerente. Então, como é que a gente consegue visualizar a supercondutividade dessa rede síncrona de osciladores? Repara que aqui a gente tem uma sincronização de primeiros vizinhos sempre antifase, né? Enquanto que aqui no Polo Norte está subindo, aqui está entrando. Aqui está indo para a direita, aqui também para a direita. Aqui está descendo, aqui está descendo. Então, os primeiros vizinhos estão sempre antifase. Isso permite que os meus pares de Cooper se movimentem sempre em canais K e menos K. Eu posso botar aqui de novo. Está sempre no canal de Cooper e eles conseguem fluir sem espalhamento. E então essa supercondutividade ela acontece, como o Bianconi observa, numa network de poças. Essas vibrações são vibrações do oxigênio e essa é a nossa supercondutividade. Nessa situação, a gente calculou, a gente precisa, lembra calcular o Rzinho do Kuramoto? E aí vem um problema complicado, né? Eu tenho uma rede de osciladores. Eu vou usar o quê? Uma estrutura aleatória, uma estrutura em comunidade, um small world. Eu tenho várias possibilidades para montar essa rede e qualquer uma que eu fosse escolher teria que envolver cálculos numéricos, que talvez o Luca Morricone saiba, eu não sei. Eu já perguntei para o Luca sobre o Kuramoto. Ele disse que trabalhou no passado, de repente ele volta. O que a gente fez foi o mais fácil, que é não realista, mas a gente queria fazer um cálculo analítico. Então, a gente idealizou uma rede completamente conectada. Isso permite que a gente faça contas analíticas, e então a gente conseguiu finalmente plotar o nosso gap pós-sincronização. E o gap pós-sincronização, ele tem picos estreitos, picos delta, a densidade de estados vai a 0, como todo bom supercondutor. O mais interessante é que, para a gente, o que é temperatura crítica não é a temperatura em que o gap se anula. Ela é uma temperatura onde a dissipação vence o acoplamento e a gente perde a sincronização. Então, o gap ele continua robusto através da transição, que simplesmente é uma transição de perda de sincronização. É importante que o gap permaneça robusto e que o TC seja relacionado à sincronização pelo seguinte: se você calcular a razão 2 delta sobre TC, é um resultado conhecido da teoria BCS, que isso aqui, na teoria BCS, dá 3,53 para BCS isotrópico. Se você tem um BCS D-Wave, você divide aqui por um fator que é menor do que 1, vai para próximo de 5, mas ele continua sendo constante. Mas se você agora inclui essa física da sincronização, essa razão aqui, que é uma razão pequena, ela fica acrescida exponencialmente e pode chegar a ser 10, ou 15, ou 20, como é medido experimentalmente na fase chamada underdoped. As pessoas dizem que teoria BCS não pode explicar os cupratos, porque delta sobre TC é da ordem de 3, da ordem de 4, enquanto os cupratos eles medem algo da ordem de 15, mas é porque as pessoas falam, quem fala isso está pensando em TC com uma temperatura que o gap fecha.
Para a gente, não. O gap é robusto, ele é grande. Então, TC é uma temperatura de perda de coerência. O TC é muito pequeno. Então, pega um gap grande, divide por um TC pequeno, você tem uma temperatura alta. É só a gente lembrar que o TC não é quando o gap fecha, porque o gap não fecha, a gente viu que o gap ele continua descendo na vertical, o TC é quando perde a sincronia. Então, eu vou finalizar o meu colóquio só explicando o diagrama de fases. Esse diagrama de fases é um diagrama de fases, o diagrama de fases é no slide seguinte, aqui é para a gente entender o diagrama de fases. Os copratos, a supercondutividade, ela aparece assim, mais ou menos, né? A supercondutividade é um domo que aparece assim. Ele aparece quando você dopa, introduz portadores, mas também quando você desordena. Isso aqui é para vocês terem uma ideia, aqui, 0, 7%, 14%, é para vocês terem uma ideia de como esse material é desordenado. Olha aqui, 25% é uma desordem absoluta. Por um lado, essa desordem ajuda na sincronização, porque essas poças, esses meus osciladores, eles estão mais próximos. Então, o acoplamento entre eles aumenta, eu saio, aumentando a desordem, eu saio de uma região que não tem sincronização, eu posso ir para uma região onde tem sincronização. Então, a sincronização aumenta com a desordem. Por outro lado, a minha amplitude, que está lá no canal de Cooper, quanto mais desordenado o meu sistema está, mais espalhamento eu tenho, o meu momento sai do canal de Cooper, eu tiro o par de Cooper do canal de Cooper e a minha amplitude desce. Então, uma competição de a desordem, ela aumenta a sincronização, mas diminui o canal de Cooper. Essa é, do nosso ponto de vista, a origem aqui desse domo supercondutor, como sendo simplesmente, estou no canal de Cooper, não sincronizo, continuo no canal de Cooper, comecei a sincronizar, estou começando a sair do canal de Cooper, a sincronização está bombando, aqui eu já estou sincronizado, mas eu já estou escapando do canal de Cooper, essa transição de fase aqui, ó, essa transição de fase é o final do canal de Cooper, enquanto que a primeira é o início da sincronização. Então, essa é a nossa descrição do pseudogap, já existe, as ilhas, as poças, já estão promovendo pares de Cooper, já estão formados ali, mas eles são transientes porque eles têm uma vida curta e estão incoerentes. Quando você diminui a dissipação abaixando a temperatura, todo mundo fica coerente e aí a gente tem supercondutividade. Bom, propaganda do que vem depois, 1 minuto só agora para terminar. Isso aí é uma provocação também. Eu joguei fora esses modos de vibração aqui em todas as análises que eu fiz. Mas, de certa forma, a energia, o custo energético desse cara não é tão maior do que o que eu considerei. Eu poderia fazer uma mistura desses dois, e aí eu quebro a minha simetria C4 para uma simetria C2. E eu posso construir, pela superposição desses objetos, eu posso construir estruturas desse tipo aqui. É interessante que o Seamus Davis observa, exatamente nessa região aqui, Electronic Nematic, ele observa essa nematicidade que a gente quer. Quando o Vitor for lá para Camerino, ele vai usar machine learning para fazer a identificação dessas ordens nemáticas, e aí a gente vai poder descrever isso usando esse modelo. Então, só para concluir, último slide. Quando a gente tem inhomogeneidades isoladas, a gente tem densidade de estados finita, o gap é largo e a gente tem um pseudogap, não abre o gap completamente. Isso está associado com uma incoerência das fases. Quando eu formo a minha rede de osciladores acoplados, eu consigo zerar a densidade de estados, esse cara aqui fica delta-like e eu tenho todo mundo sincronizado com R igual a 1. Então, esse é o nosso grupo. Esse aqui é o famoso Vitor Velasco, que já não é mais nem aluno, né? Esse aqui já é meu colaborador, amigo de Zoom diário para a gente discutir. A Gabriele, que foi minha aluna de mestrado, de iniciação, ela está começando agora no mestrado, e ela também trabalha com modos normais, em simetrias esféricas, só que ela está com modos eletromagnéticos em nanopartículas de ouro, porque ela está estudando terapia fototérmica para o tratamento do câncer, exatamente pelo estímulo de plasmons através de laser.
E a Caroline acabou de se juntar ao grupo, ela é a caloura aqui do grupo, e ela vai fazer uma iniciação, também trabalhando com osciladores, vai certamente ler os artigos da Maria Carolina, e então eu termino por aqui o colóquio, e obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Marcelo. Eu devo te dizer que a minha ameaça, que eu tinha que entender os primeiros 15 minutos, ela foi efetiva. Quando eu sumi? Hã? Foi quando eu sumi ou não? Não, eu entendi. Entendi. Os primeiros 15 minutos foi bem bacana. Não, eu estou brincando, o colóquio todo foi bem bacana. Mas eu acho que, em termos de estado sólido, foi um dos colóquios que eu achei mais didáticos. Bom, eu vou passar agora para as perguntas. Já estou vendo o Rodrigo, por favor, pode falar. Obrigado, João. Obrigado, Marcelo. Muito legal o seu trabalho. É muito interessante. Eu fiquei com um comentário e uma dúvida. Se eu entendi bem o modelo, você trata essas regiões, né, quase como grãos, né, isolados que estão vibrando de maneira independente, esses osciladores, né, como se fosse um sistema granular, né? Isso. E talvez tenha uma outra interpretação para isso, porque na prática a gente sabe que o material não é granular, né? Ele tem essa distribuição de impurezas, mas ele não é um sistema granular, né? Talvez a desordem dê origem a estados vibracionais localizados por causa dessa desordem do oxigênio, e o que a interpretação desse seu acoplamento, de fato, não são acoplamentos entre vibrações independentes de grãos, mas entre modos localizados vizinhos uns dos outros. Talvez isso seja uma interpretação mais fácil de entender, né, considerando que você não tem, de fato, como eu falei, um sistema granular. Então, essa é uma sugestão. Se você me permitir, eu só comento rapidamente aqui, antes de você ir para outra pergunta. Realmente, não existe uma fronteira bem definida. É algo que é uma região com propriedades elásticas, uma certa região com algumas propriedades elásticas, pode ser concentração, que aumenta a densidade, por exemplo, concentração de impurezas, e então essa região tem parâmetros elásticos diferentes do meio exterior. Isso já é suficiente para causar modos de vibração localizados, que são isso aqui que a gente descreveu com esse hamiltoniano, são esses modos localizados. Isso. Então, essa foi a ideia. Então acho que a gente está falando da mesma coisa, assim. A minha outra dúvida é o efeito da dimensionalidade, porque a gente sempre ouve falar que nos cupratos a supercondutividade ocorre nos planos de cobre e oxigênio, e se é relevante você tratar essas vibrações também como vibrações de objetos tridimensionais, ou se a física também dos fônons ela é bidimensional. Eu não sei se vocês pensaram nesse aspecto. A gente faz tudo em 3D aqui, Rodrigo. A nossa rede, eu mostrei aqui, a nossa rede é uma rede 3D, porque a supercondutividade ela é tridimensional, né? O pessoal fala que os pares de Cooper eles formam os planos, mas quando a gente fez essa rede de osciladores aqui, distribuída aleatoriamente nas 3 dimensões. O que eu disse é o seguinte: repara também que esse modo quadrupolar aqui, ele é um modo dx2 menos y2, independente se você está olhando só o equador dele ou esse modo como um todo. Então, essa região com propriedades elásticas diferentes não precisa ser exatamente uma poça, como o Bianconi fala. Pode ser uma panqueca com uma altura. Você pode realmente ter esse modo de vibração aqui, ele pode ser realmente assim, ó. Deixa eu chegar lá no... Esse modo de vibração, ele pode ser realmente dessa forma. Ele está com os polos norte e sul fixos, e ele vibra. Se ele alonga em X, ele contrai em Y e vice-versa. Basta que ele tenha essa simetria, X2 menos Y2, porque essa é a simetria do par de Cooper. E essa simetria do par de Cooper é uma simetria do gap, né, que ele herda da interação. Então, a mensagem que a gente quis dizer é o seguinte:
a nossa interação, ela já traz esse fator de forma quadrupolar na interação com essas vibrações. E, por causa disso, que o par de Cooper também acaba sendo dx2 menos y2. Então, essa vibração pode ser assim, do jeito que está aqui, não precisa ser planar. Entendeu? Entendi. Obrigado, Marcelo. Então, na sequência, o Fernando Nicásio. Alô? Estamos te ouvindo. Beleza. Obrigado aí pelo seminário, muito legal, gostei bastante. Ao contrário do Rodrigo, eu vou fazer as perguntas de quem não conhece nada. A primeira pergunta é, por que cuprato? A segunda é, podia ser outra coisa que não fosse cuprato e outro elemento que não fosse oxigênio para obter os mesmos efeitos? Boa pergunta, Fernando, obrigado. Eu acho, inclusive, que a segunda pergunta responde à primeira. Nos cupratos, o que a gente... Deixa eu mostrar aqui um slide, que é, nos cupratos... Bom, por que os cupratos? Porque é o santo grau de todo mundo, né? Todo mundo quer trabalhar com os cupratos, porque essa supercondutividade... Veja bem, se você pega nióbio, mercúrio, o alumínio, você tem uma supercondutividade BCS, que é uma teoria belíssima, e que é bem explicada, e tudo que você espera da teoria, você observa no material. Tem outros materiais BCS com temperaturas maiores, o magnesium diboride, né, o NGB2, que é interessante porque são agora 2 gaps, então você dobrou o número de gaps, isso faz o TC aumentar, mas todos esses sistemas são sistemas puros, estequiométricos. Até esses clatratos mais recentes, então esses materiais com hidrogênio, que você bota uma pressão de 250 e tanto, sei lá, Pascal para poder ter supercondutividade, temperatura ambiente, é tudo limpo, tudo puro. Por que os cupratos? A sua primeira pergunta. Porque é um material imundo. Eu lembro quando eu fui fazer pós-doc em Boston, o Antônio Castro Neto falava, vai para longe, isso é um material sujo, isso é uma porcaria, isso aí é uma cerâmica que todo mundo faz uma mistureba, é coisa de alquimia, fica longe, vai perder carreiras que foram construídas e destruídas nos raios-x, né? Então, durante um certo tempo, eu até evitei, mas sempre namorando de longe, né? Então, o que me atraiu foi essa possibilidade, ok, se é um material extremamente sujo, se é uma porcaria de material, não dá para começar de uma rede quadrada, perfeitamente ordenada, homogênea, e aí tentar incorporar alguma desordem perturbativa, entendeu? Tem que começar com um troço hardcore. Então, eu imaginei, vamos pegar o conhecimento prévio da galera de física nuclear, já que a supercondutividade está associada com essas poças de oxigênio, vamos tratar isso como um núcleo atômico, porque lá no núcleo atômico a gente sabe que tem superfluidez, tem pseudogap, tem emparelhamento transiente. De certa forma, foi transportar uma tecnologia de física nuclear, que tem gente que diz que física nuclear já morreu, década de 50, a gente conseguiu transportar isso para os cupratos. E por que oxigênio? Porque oxigênio, agora essa é uma questão mais fácil de responder. O oxigênio ele tem uma capacidade de migrar muito alta dentro de qualquer matriz cristalina. Então, se você... Por isso, até, ele às vezes aparece em excesso, aparece demais, você não quer. Tem que evaporar o oxigênio, aí você evapora demais, ou então quer crescer a amostra em atmosfera de oxigênio, bota demais, e eles migram muito facilmente, e eles formam bolhas muito facilmente, muitos clusters, eles se agrupam muito facilmente. Então, esse quarteto fantástico aí, eles sabem de tudo isso, e eles sabem que o oxigênio, esses aglomerados de oxigênio, e como isso aparece claramente no efeito isotópico, isso aí tem que estar conectado com a supercondutividade de alguma forma. Muito obrigado. Passando um rádio agora, desculpa, já terminou, Fernando? Terminei. Eu comecei a ouvir um rádio de alguém gritando na rua. Ah, tá. Então, o Luca, por favor. Marcelo, obrigado aí pela bela apresentação. Tá? Primeiro de tudo, o pintor das bandeirinhas é o Volpe, né? Você deu uma esculachada aí. Eu compraria. Se eu tivesse 200 mil euros, eu compraria. O maior colecionador é teu vizinho aí em Santa Teresa.
É o Diógenes. Ah, é? É, ele é ali do Bar do Mineiro. Não, mas eu sempre fui ignorante, então eu provavelmente pensei, eu jamais pagaria isso nessas bandeirinhas, mas eu aprendi. Tranquilo. Mas é o seguinte, a modelagem que você apresentou do pseudogap, ela parece que tem um mínimo que não seria exatamente quadrático, poderia ser quártico, alguma coisa assim. Ah, Eu o fiquei nosso... curioso. Ele parece mais achatado do que o pseudogap medido. Esse aqui? Esse aí. Esse. Não, isso aí eu posso te explicar. Foi preguiça. Se você reparar, você está vendo aqui essa média sobre a superfície de Fermi da anisotropia? Para a gente não fazer um cálculo numérico, a gente fez essa média sobre o fator anisotrópico antes de plotar o gap. Então, quando você faz isso, o gap ele sai retangular, como se fosse BCS S-Wave, entendeu? Para você ter esse V-shape, você teria que fazer, o cálculo ele só dá para fazer numérico, né? Mas quando você integra a função espectral em todas as direções, promediada pelo fator de anisotropia. Aí a gente teve preguiça, a gente fez a média primeiro do fator de anisotropia, e aí quando você integra em todo a zona de Brillouin é como se fosse BCS, por isso que saiu retangular. Tá ok. Tá beleza. Obrigado. Você teve preguiça, Marcelo. Pô. O Vitor não, gente, a preguiça foi minha, tá? O Vitor ele fica até de madrugada. Não me coloca nesse barco aí não, hein? Então, vou passar para a próxima, e, pelo que eu entendo aqui, a última pergunta, que é do Rodrigo. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Bom, obrigado, professor, pelo seminário, foi muito legal. O trabalho de vocês também eu acho ótimo. Já conversei bastante com o Vitor sobre ele, então foi muito legal ter a oportunidade de ver você explicando melhor o trabalho. Uma coisa que eu fico um pouco curioso é que, para vocês, qual é o efeito das correlações eletrônicas nas propriedades? Vocês imaginam que vai ter alguma contribuição nisso na supercondutividade? Vocês imaginam que ela vai contribuir para as outras fases? Como é que vocês enxergam isso? Grande Aroca, obrigado pela sua pergunta, Aroca. Não, sem dúvida, esses são os materiais conhecidos por serem fortemente correlacionados, e há pouco tempo a gente teve um seminário, um colóquio aqui maravilhoso da Tereza, onde ela falou exatamente que as correlações eletrônicas têm um papel fundamental, por exemplo, na reconstrução da superfície de Fermi. Então, se você tem, dependendo da correlação eletrônica, ela usou o modelo de Hubbard, então, que é um modelo fortemente correlacionado, você pode ter, dependendo do superfície de Fermi maior, menor, você pode ou não ter o teorema de Luttinger valendo. Então, é importantíssimo para definir a superfície de Fermi, essa parte da estrutura eletrônica, mas nenhum modelo puramente eletrônico, ou seja, Hubbard, ou mesmo o modelo de flutuação de spin, nenhum desses modelos puramente baseados em correlações eletrônicas e flutuação de spin consegue, por exemplo, ter efeito isotópico, não consegue reproduzir um modo vibracional quadrupolar, que é o que o experimento mostra. Então, só para te responder, a correlação eletrônica é importante para te dizer, cara, é essa superfície de Fermi que você tem que trabalhar. A correlação eletrônica dobrou esses estados, reduziu, formou arcos ou pockets. A partir daí, o mecanismo para formar a supercondutividade, pelo que os experimentos dizem, isso não sou eu, é pelo que os experimentos dizem, é um mecanismo baseado em quê? Formação de regiões inhomogêneas, que são aglomerados de impurezas de oxigênio, que vibram de um modo quadrupolar. Eu simplesmente segui o que o Quarteto Fantástico mandou, a gente construiu a teoria em cima disso. É uma teoria que é tipo bottom-up, né? A gente começou pegando o experimento e construindo a teoria. É diferente de você começar de um modelo pronto e tentar depois fazer os cálculos, entendeu? Ok, entendi. Muito obrigado. Acho que chegamos João, você está mudo. Obrigado. Acho que chegamos, então, ao final do colóquio. Muito obrigado, Marcelo, por
por essa ótima apresentação. Obrigado a todos aqui pela audiência. E dia 8 temos um outro evento aqui importante aqui no Instituto. Obrigado. Até mais. Obrigado, João, mais uma vez, e obrigado pela Tereza mais uma vez pela apresentação. Falou.